Hoje, esse mês eu estou meio poético, meio salmista. Então a gente vai estudar nessa noite o Salmo de número 106. Domingo à noite, depois do culto, eu cheguei na minha casa depois de lanchar com a minha sogra, com a minha esposa, com a minha filha, e sentei no sofá, coloquei um disco do Vencedores por Cristo para tocar, um disco mesmo, de vinil, coisa linda, maravilhosa. Fui lá ouvir e abri a Bíblia no Salmo 106 e não consegui parar de ler, não consegui parar de reler novamente, me apaixonei de novo por esse texto e Deus falou no meu coração que tinha que ser esse, para falar para falar nessa noite, justamente numa perspectiva que a Noemi começou a oração dela. Ela começou com um versículo bíblico. Lembram qual foi? As misericórdias do Senhor que se renovam. As suas misericórdias que se renovam. Então nós vamos ler esse texto, não ele todo, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3 de Salmo 106. Nós vamos ler só os 3 versículos, mas nós vamos estudar todo ele hoje. Eu vou abranger todo o Salmo e quando eu estiver falando eu vou citar quais são os versículos para os irmãos situarem daquilo que vai ser falado, vai ser explicado e do que em que lugar está escrito aquilo que a gente vai estar comentando. Fica como dever de casa, então, você chegar hoje à noite e ler todo o Salmo. Ele é fantástico. Ele resume o relacionamento do povo de Deus lá no Egito, antes do Egito até os nossos dias. Quer estudar sobre relacionamento com Deus, quer estudar sobre vida com Deus, intimidade com Deus, a fidelidade de Deus, a desobediência da igreja, a obediência da igreja, a punição de Deus na vida da igreja e a restauração, quer estudar tudo num pacote só, resumido? Salmo 106. Salmo 106. Então nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 3, e eu vou pedir os irmãos para se colocarem em pé, porque senão esse vai ser um culto que os irmãos não ficaram em pé hora nenhuma, nem para orar, nem para cantar, mas para ler a Bíblia, então, quero convidar os irmãos para se colocarem em pé. Algumas pessoas falam assim, já vão começar o estudo falando isso, algumas pessoas falam assim, quero convidar os irmãos para se colocarem em pé em reverência à palavra de Deus. Eu acredito que a reverência maior que deve existir é lá no íntimo do nosso coração, de como lemos a palavra de Deus. Não na perspectiva que estamos, mas em como se encontra o nosso coração. Então, de forma reverente, Salmo 106, verso 1 a 3. Vamos ler juntos? Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá cortar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Eu quero orar mais uma vez. Deus, ninguém pode contar os teus grandiosos feitos. E nós estamos aqui nessa noite com o intuito de estudar a tua palavra, com o intuito de ouvir a tua voz. Por isso, na intimidade do nosso coração, usa esse culto, usa esse momento para edificar as nossas vidas através da meditação da tua palavra. Em o nome de Jesus é a oração que fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, já imaginou se você e eu não tivéssemos a experiência de uma segunda chance? Já imaginou como seria a vida? Uma vida sem segunda, vou falar segunda chance, não, sem segundas chances, sem oportunidades de arrependimento. Você já imaginou?
como seria a nossa vida, a minha vida e a sua vida, se nós não tivéssemos a opção de arrepender e recomeçar novamente? Isso seria terrível. Isso seria terrível. Casamento não duraria um dia. Relacionamento dentro de casa entre pais e filhos não durariam. O namoro não duraria. O namoro não resistiria se não houvesse arrependimentos ao longo do caminho. Casamento não duraria se não houvesse arrependimento ao longo do caminho. Nós, na caminhada da fé, sem arrependimento, não duraríamos na presença de Deus. E falar de misericórdia é falar de retorno a Deus, de retorno ao ponto que erramos, é dizer assim: semana passada eu menti para o fulano de tal, e para eu consertar a minha vida com Deus, eu preciso voltar lá em semana passada, e lá no fulano, e falar assim: fulano, semana passada, dia tal, eu disse isso para você, e hoje eu me arrependo amargamente disso e quero consertar com você. É olhar para a nossa vida no nosso trabalho, na nossa casa, em todos os âmbitos, em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida e descobrir que podemos recomeçar em todas elas e não precisamos, não somos obrigados a insistir no erro. Não somos obrigados a cometer os mesmos pecados. Não somos obrigados a fazer o que todo mundo faz. Não somos obrigados a persistir no erro. Não somos obrigados a persistir na maledicência, na fofoca. Não somos obrigados a nos ver aprisionados quando Deus nos faz livres. Quando Deus nos faz livres. Quando falamos de misericórdia de Deus, que está lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, que foi o versículo que a Noemi citou, as misericórdias do Senhor que se renovam, e aqui o texto vai começar dizendo: o Senhor é bom e são incontáveis. Quem é aquele que pode contar a bondade de Deus, a manifestação da bondade de Deus na vida do seu povo, na vida da humanidade? Não dá para contar. Como Deus é bom e como Deus é misericordioso. E falar de misericórdia de Deus é falar das chances que Deus dá para o seu povo. Falar da bondade de Deus é falar de como Deus, todos os dias, se dispõe a não desistir de cada um de nós. De como Deus quer plantar em nossos corações a semente da fé, fazendo com que nós venhamos a nos arrepender dos nossos maus caminhos e trilhar então um caminho de paz com Deus. Um caminho de arrependimento que traz então ao nosso coração paz com Deus. Eu meditei a semana inteira nesse salmo e um título que me veio à cabeça foi uma declaração. Uma carta de declaração. Esse texto nada mais é do que uma carta de declaração profunda. E não consiste só um aspecto essa declaração. Nessa declaração consiste o aspecto da face da misericórdia de Deus, de como Ele é misericordioso, de como Ele é bondoso, que está nos 3 primeiros versículos que nós lemos. Que vai falar de como Deus é misericordioso, de como Ele exerce a sua misericórdia, mesmo em tempo de punição. E aí eu vou usar um exemplo para explicar esse contexto, essa face de misericórdia de Deus, que tem sido explicada e que eu acho que é muito importante para nós termos isso muito claro na nossa vida. A gente estuda e aprende que justiça funciona assim. Você tem um dia de folga, um feriado, um dia de férias, e você planeja ir para o Parque do Sabiá, fazer um piquenique com a família. Você não tem tempo, você está cansado, você não desfruta de um momento com a família e você quer um tempo com a família. Então você planeja a longo prazo um dia. Só
Só que você não merece aquele dia. Nós não merecemos. Então, o que a gente merece, a gente sai até preocupado. Vai chover, um raio vai cair na minha cabeça, porque é o que eu mereço. Isso é punição, isso é justiça de Deus. Eu vou sair, vai chover, você vai sair, vai chover naquele dia e vai cair um raio na sua cabeça, porque Deus vai punir a gente dos nossos crimes, dos nossos pecados. Essa é a sensação. A justiça de Deus funciona assim. Em Ele aplicar em nós aquilo que nós merecemos. Justiça. Misericórdia, ela tem um outro aspecto. A misericórdia funciona assim: a gente planeja um dia de feriado com a família para poder descansar, para poder desfrutar de um momento, mas a gente sai com receio, não vai dar tudo errado porque eu não mereço. E a gente sai assim, preocupado, nossa, será que vai acontecer alguma coisa? E não acontece nada. E no final do dia você fala assim, nossa Senhor, eu não mereci um dia tão bom. O Senhor foi tão misericordioso comigo. Acontece que o cara que está lá em pecado, ele está fazendo um monte de coisa errada, e na hora que a coisa aperta para o lado dele, ô Senhor, tem misericórdia de mim, não deixa nada de errado acontecer e tal, e Deus tem misericórdia com ele, não permite que nada aconteça, e ele no fim fala, oh Deus, obrigado, o Senhor não permitiu nada de ruim acontecer comigo, com a minha família e tal, me perdoa, obrigado porque o Senhor foi misericordioso comigo. Obrigado porque o Senhor foi misericordioso comigo. Parece que Deus, quando está exercendo a sua misericórdia, Ele está no coração. O Davi já está lá na frente, já está indo lá no ponto central do negócio. Parece que ele está só olhando, que ele não está exercendo algo. Quando a gente fala assim, não ia chover, se a gente fosse receber o que merecia, não recebeu o que merecia, misericórdia consiste em não recebemos o que merecemos, então quer dizer que Deus não está fazendo nada, Ele não está nos punindo. Mas quando a gente olha para esse texto, quando a gente olha para Lamentações de Jeremias, e quando olhamos para muitos outros textos, os personagens que escrevem, Jeremias, Davi, eles estão falando de misericórdia num tempo de punição. Eles estão dizendo assim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. O Senhor é bom e é incontável. Quem pode contar a bondade de Deus, como Ele tem sido bom em tempos difíceis? Lembrando da bondade de Deus, falando que Deus é misericordioso quando há uma disciplina e quando há uma punição. Então isso me faz pensar que misericórdia vai muito além de não recebermos aquilo que merecemos. Mas é de Deus nos dar novas oportunidades. Então quando a gente fala de as misericórdias que se renovam, estamos falando muito mais do que aquilo que não merecemos receber. Estamos falando das oportunidades que Deus nos dá através da sua misericórdia e da sua bondade. Então, quando olhamos para esse texto, quando olhamos para os primeiros versos, nós vamos olhar para a face misericordiosa de Deus, que não somente deixa de aplicar sobre nós uma ira fulminante que nos apagaria da face da terra, que é o que merecemos, de sermos jogados no inferno, de não sermos perdoados porque pedimos perdão por aquilo que vamos cometer novamente. Então, Deus exerce a sua misericórdia não não dando aquilo que merecemos, mas também de abrindo oportunidades e chances para cada um de nós. Quantas chances Deus deu para o seu povo? Quantas oportunidades Deus abriu para o seu povo? Quantas vezes Deus entrou no coração do seu povo, como Davi disse, para dar a eles força, fé, ânimo, vigor, renovando-os, fazendo voar através do seu poder, os dando a esperança que vem dele e não de nós. Quantas vezes Deus fez isso com a sua misericórdia para nos dar esperança, para nos fazer acreditar no outro, para nos fazer acreditar em nós. Tem uma frase que diz assim: fé não é apenas crer em Deus, mas aceitar que Ele acredita em nós.
e aceitar que Ele vai nos proteger, que Ele vai estar conosco. Davi é top demais, gente. Esse menino é o cara. Daqui a pouco vai estar aqui, ó, eu vou estar sentado ali só ouvindo Davizinho falar. Essa é a ideia. Essa é a ideia central. Nessa primeira parte eu queria passar para os irmãos. É Deus, com as suas misericórdias, dando a cada um de nós oportunidades, renovando as chances. Renovando as chances. Então o casamento não tem que acabar. A gente não tem que mentir lá no trabalho. A gente não tem que fazer o que todo mundo faz. Não precisamos disso. Existe chance de mudança de vida e a gente não pode simplesmente falar assim, é muito difícil. Não dá. As misericórdias do Senhor elas são reais, estão presentes, elas se renovam. O nosso Deus faz as coisas serem novas a cada manhã, principalmente a forma como nós nos encontramos diante desse Deus. Principalmente os nossos pensamentos, os nossos desejos. É isso que Ele quer renovar todos os dias. Quando fala de renovar a aliança, Ele está falando de renovar a intimidade, aquilo que existe lá no âmago do nosso ser, lá na profundidade do nosso ser. É isso que Ele quer tocar. É isso que Ele quer renovar. Nós temos dificuldade, quando um problema se levanta, quando uma adversidade se levanta, quando algo contraditório se levanta aos nossos olhos, nós temos a facilidade de olhar superficialmente e não profundamente. Se nós olharmos os problemas lá na raiz, vamos descobrir que os motivos para aquilo estar acontecendo não são o que nós estávamos pensando quando olhávamos superficialmente. Quando olhamos profundamente lá na raiz dos problemas, das adversidades, quando olhamos com profundidade, vamos perceber que são nesses lugares que Deus deseja tocar. Vou dar exemplo para não ficar tão vago. O cara está na igreja, mas não se envolve com nada. E aí é muito fácil falar que a UPH não vai atrás dele. É muito fácil falar que a mocidade não foi atrás ainda. Muito fácil falar que a SAF não correu, que a sociedade não fez isso, que a igreja... Existe um problema, às vezes, muito maior do que só eu não ter ido lá dar um abraço nele. Às vezes, existe um problema de conversão. Às vezes, existe um trauma. Às vezes, tem tanta coisa que pode... O problema não é tão superficial assim. Ele não é. Ele não é. E nos nossos relacionamentos, na nossa vida, precisamos parar de olhar para as pessoas e para os problemas e para a vida de uma forma superficial. Temos que olhar para dentro de nós. Esse é o cara. Temos que olhar para dentro de nós. Dentro de nós. Enxergar aquilo que realmente somos, porque é isso que a declaração faz. Você já foi para o segundo ponto, cara. Eu vou te passar o microfone aqui, ó. Essa declaração, essa carta de declaração, é uma carta sobre a face misericordiosa de Deus, mas também é uma declaração sobre a verdade do eu. Do verdadeiro eu. Lá no versículo 4 e 5, o salmista pede para Deus tratá-lo com bondade. O salmista louva o Senhor por sua misericórdia, não apenas por ser ela um atributo louvável, mas pelos seus benefícios, pelos benefícios que os adoradores têm da sua aplicação sobre eles. O salmista vai reconhecer o que ele realmente é e vai dizer: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Não é o que eu sou, não é o que eu tenho, não é o que eu adquiro, mas o que o Senhor planta em mim, o que o Senhor coloca em mim. Se existe algo bom na vida, é aquilo que o Senhor produziu através de mim e em mim. Então ele reconhece, ele declara, ele reconhece que tudo que ele tem, que tudo que ele é, vem de Deus. Eu nasci porque Deus quis. Eu sou
eu posso ser, eu serei aquilo que Deus vai permitir, aquilo que Ele vai me honrar. Se eu andar nos seus caminhos, como diz em Deuteronômio, Ele estará comigo, me abençoando, fazendo com que eu prospere, a minha geração prospere, o seu povo prospere. Então ele reconhece que ele é alguma coisa, porque a misericórdia de Deus, ela tem praticidade na vida dele. As chances que ele adquire dão a ele resultados. Quando nós abraçamos as oportunidades que Deus nos dá na nossa vida, quando nós agarramos essas oportunidades que Deus nos dá, a nossa vida muda. E aí nós vemos a prosperidade de Deus agindo na nossa vida, não só no âmbito financeiro, mas nas heranças que Deus nos dá, os nossos filhos, o nosso casamento, a nossa intimidade com Deus, sempre presente nas nossas vidas, melhorando aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele nos confiou. Então Deus vai mostrar para nós, o salmista, Davi vai nessa declaração refletir sobre aquilo que ele é e aquilo que o povo é, na perspectiva do que Deus faz ao seu povo e na sua vida. O que somos sem Deus? O que é a nossa vida sem Deus? O que é o final da minha vida sem Deus? Qual é o propósito da minha vida sem Deus? É disso que o versículo está falando. Não somos nada sem Deus. A vida não tem valor. A vida não tem sentido. Pode existir fartura. Uma pessoa pode ter mais do que o que ela precisa. Uma pessoa pode ter mais do que o necessário para viver, para sobreviver. Só que isso não quer dizer que existe nela um propósito real, verdadeiro de vida e uma coisa chamada paz de espírito. Não quer dizer que ela tenha encontrado o propósito real de vida. Ela pode ser inteligentíssima. Ela pode ser extremamente próspera. Ela pode ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. E é disso que o salmista está falando. Quando eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Quando eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Eu não preciso de mais nada. Ele reconhece o que Deus é na sua vida. E então a sua vida tem um valor. Moody é um personagem na história da igreja fantástico. E ele estava com seus alunos, passeando por uma praça, e eles estavam debochando de um bêbado. Então ele para próximo ao bêbado, vira para os seus alunos e fala assim: qual a diferença entre mim e ele? Os alunos olham e falam: peraí, como assim? Qual a diferença? Toda? Não, toda não, uma só. Qual é a diferença? E eles não souberam falar. Porque o que veio à mente deles foi: você é inteligente, você é sábio, você é um servo de Deus, você é isso, você é aquilo. E a resposta dele foi: a graça de Deus que me alcançou. A resposta de Moody é a declaração desse versículo. Deus em mim. Deus na minha vida. Deus... A misericórdia de Deus exercendo a sua vida, ele percebendo Deus, reconhecendo que ele era alguma coisa por causa de Deus, reconhecendo que ele tinha alguma coisa por causa de Deus, e isso o fazia ver a vida de uma outra perspectiva, em um outro prisma. Então essa declaração, essa carta de declaração de amor, é também uma carta de declaração de que eu sou alguma coisa porque Ele é, porque Ele me fez, porque a minha vida está nas mãos dele, porque
Esse povo só é povo porque Ele escolheu. Somos uma nação amada porque Ele escolheu. Então é um reconhecimento de que somos. Somos não só pecadores, somos santos. Somos não somente humanos. Somos não só criaturas, somos filhos. Somos filhos de Deus. Somos personagens que Ele escolheu para fazer do mundo um mundo melhor. Para equilibrar a maldade no mundo. Para poder ensinar. É por isso que a gente vem todos os dias no culto. É por isso que eu estava refletindo esses dias. Caramba, a gente vai na escola dominical todo domingo, vai no culto à noite todo domingo, vai no estudo bíblico. E por que a gente vai? Para os nossos filhos conhecerem, para nós conhecermos cada vez mais a Deus, e para proclamarmos, para falarmos, para aprendermos, e para os nossos filhos conhecerem, para eles saberem, para eles conhecerem através daquilo que ouvimos e falamos, e para outros que ainda não conhecem, conhecerem, e para que ao ouvirmos, praticarmos, reconhecendo de que somos. Não somos só humanos. Não somos só criaturas, não somos só pessoas, somos escolhidos de Deus. E é isso que Ele vai declarar aqui. Ele declara, lembra-te de mim quando lembrar do teu povo. Lembra-te de mim quando lembrar do teu povo. Sou teu, sou amado teu. Não sou só um cara que lá no passado fez coisas erradas. Não sou só um cara que hoje ainda erra e tenta acertar. Não é só isso que somos. Somos escolhidos de Deus. Há um ponto na nossa vida que divide a humanidade pecaminosa e os projetos que Deus tem para a nossa vida. Há um ponto. E esse ponto é: Deus nos escolheu como seus filhos. Para não sermos só criaturas, só humanos, só pessoas, ser só uma família na terra. Somos alguém que Deus escolheu. Somos uma família que Deus constituiu. Somos um povo que Deus chamou. Então eu posso, nessa perspectiva, olhar para a minha vida, olhar para o meu passado, para os erros que eu cometi, lembrando daquilo que Deus é e da escolha que Deus fez quanto a mim. Eu preciso olhar para a escolha que Deus fez quanto a mim também. Eu não posso esquecer disso. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Eu escolho Deus porque Ele me escolheu. Então a gente não pode só ficar na perspectiva de nós precisamos, nós temos, nós queremos, nós somos. Não, somos alguma coisa porque Ele escolheu. Temos o que Ele nos deu. E não podemos nos esquecer disso, de que somos pessoas que Ele escolheu, que Ele amou. Somos herança de uma escolha de Deus. Somos o fruto de uma escolha divina. E quando olharmos para a nossa vida, quando olharmos para o nosso pecado, o peso daquilo que fizemos, o peso da nossa vida não pode ser maior do que a graça de Deus ter nos escolhido. Por isso, quando amargura, tristeza, quando você ficar magoado porque a esposa falou aquilo, o esposo falou aquilo, o filho disse isso, no trabalho aconteceu aquilo, porque eu não sou reconhecido, porque isso não aconteceu, lembre-se de que a pessoa mais importante no mundo reconheceu aquilo que somos e nos deu valor. Eu costumo dizer que aquele que é tudo se fez nada para que o nada que somos fosse algo especial. Jesus, que é tudo, se fez um de nós para que fôssemos especiais aos olhos de Deus. Olha como isso é importante. Então nada na vida se iguala a isso. Por isso aquilo que a esposa disse, por isso aquilo que aconteceu no trabalho, por isso aquilo que um amigo disse lá no passado, por isso as intrigas, as confusões, tudo que aconteceu não é mais importante do que o fato de Deus ter nos escolhido para viver em novidade de vida. Para fazer algo novo,
todos os dias através da escolha que Ele fez nas nossas vidas em nos usar. O passado não se olha. Se olha numa perspectiva de conserto. De conserto. Sim. Sim. E que eu trago ele para a minha vida e penso assim, como é maravilhoso. É aquele versículo que diz assim, feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Então, a palavra feliz. Então, feliz a nação que tem Deus e feliz do povo que Ele escolheu. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Cheia, completa. Casamos não para ser felizes, mas porque somos felizes. Ou seja, casamos porque nos sentimos completos. Nos sentimos completos. No dia que o Davi conheceu uma menina que ele se sentiu completo, ele vai casar com ela. Vai casar. No dia que eu olhei para a Cris, ela olhou para mim, a gente se olhou, eu falei, é ela. Acabou. Eu me senti completo. E essa é a sensação na aliança que fazemos com Deus. Somos felizes, somos completos. O nosso Deus é aquilo que precisávamos para nos sentir completos. Essa é a ideia. Feliz, completa a pessoa que se rende, que tem Deus como Senhor de sua vida. Mas vamos lá. Não vai dar para fazer tudo hoje, não. A verdade sobre nós, que não é que somos só pecadores, não é só isso. Mas também uma carta de declaração, que faz uma declaração sobre o que insistimos em esconder. O que insistimos em esconder. A gente não vai conseguir ler, porque senão está no versículo 7 ao versículo 38. O salmista, ele começa falando sobre Deus, ele reconhece aquilo que ele é, e ao reconhecer aquilo que ele é no âmbito de eu sou um escolhido de Deus, eu sou amado por Deus, somos a herança da escolha de Deus, o fruto da escolha de Deus, ele vai caminhando para uma parte da vida que não pode ser esquecida. Não pode ser esquecida. Ele começa a falar, vou começar a ler aqui, no versículo 6, do versículo 5 ao versículo 6, diz assim, para pegar aquilo que ele estava falando com relação à santidade, ao relacionamento com Deus, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, e me alegre com a alegria do teu povo, e me regozije com a tua herança. Pecamos. Aqui é um outro parágrafo. Mostra a ideia, ela está evoluindo aqui. Então ele vai começar a falar de um outro aspecto daquilo que somos. Daquilo que somos. Pecamos. Como nossos pais cometeram iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao Mar Vermelho. Aqui ele vai lembrar daquilo, ele vai dizer, pecamos, assim como os nossos pais pecaram. Ele vai lembrar daquilo que o povo foi no Egito, no deserto, no período da Babilônia, da Síria, quando Deus enviou a Babilônia e o povo assírio para poder devastar e destruir o seu povo. Ele vai lembrar dos momentos que o povo se esqueceu daquilo que Deus era, se esqueceu daquilo que Deus fez, se esqueceu de que eles eram propriedades de Deus, exclusiva de Deus. Então ele lembra daquilo que somos de verdade, somos propriedade de Deus, somos frutos da escolha de Deus, somos filhos de Deus, mas também não podemos nos esquecer dos pecados pelos quais não gostaríamos de ser conhecidos. E que nós não contamos como vantagem.
e de que nós não trazemos à tona. Por isso, eu coloquei aqui o que insistimos em esconder, porque não queremos ser conhecidos pelos nossos pecados. Não queremos ser conhecidos pelas nossas falhas. Se as esposas aqui, presente, conhecessem primeiro o pecado, o erro e a falha do marido, ela passava longe dele. E se o marido conhecesse as falhas e os pecados da esposa antes de a conhecer, antes de a tomar como namorada, não namoraria com ela. Nós queremos e lutamos para ser aceito na sociedade, para ser aceito na igreja, para ser aceito por Deus. E a gente incessantemente tenta ser bom, mas também encobrir o mal. Esquecer do mal. Deixar para trás, não levar em consideração aquilo. Também, Davi, também, para não levar consequência. Você falou uma coisa, Davi, que está no coração de muito adulto. O cara não fala a verdade porque ele sabe que ele vai sofrer. Vai ter consequências duras. Vai ter consequências difíceis de suportar. E é mais fácil permanecer numa mentira, é mais fácil ficar na escuridão do que ir à luz e falar, é isso aqui mesmo. E a gente que é adulto é craque em fazer isso. A gente que é adulto é craque em fazer de tudo para as pessoas nos conhecerem como as melhores possíveis. Não é errado. Não é errado lutar para ser o melhor funcionário. Não é errado lutar para ser o melhor patrão, para ser o melhor pai, para ser a melhor esposa. Mas quando esquecemos de que cometemos pecados e eles são os mesmos de Israel, Davi está falando assim, cometiu os mesmos pecados que os nossos pais lá no deserto cometeram. Sabe qual foi os pecados no deserto? Imoralidade, sacrifício humano a ídolos, sacrifício humano a ídolos, promiscuidade, idolatria, mentira, lascívia, de tudo. Ele fala assim, cometi pecados como os nossos pais, como os meus pais, nós cometemos. E aqui tem dois aspectos. Tem dois aspectos. O pecado particular, o pessoal, que é o que eu fiz. Que é o que eu fiz. Eu sou culpado, eu menti. Eu falei isso e fiz aquilo. Eu prometi isso e não cumpri. Então eu sou responsável por aquilo que plantei, por aquilo que disse. E existe também no aspecto de que, do pecado em si, de culpa, de pecado. O pecado do Anilton é o meu pecado porque somos um. Se o pecado de Adão é o meu pecado, logo o meu pecado é o pecado do Anilton. E o que está querendo mostrar aqui nessa oração é que quando nos esquecemos dos nossos pecados, dessa parte da nossa vida, nós podemos correr o risco de nos tornar fariseus, de ser intolerantes quanto à necessidade, à falha e à imaturidade do outro. E este é um dos maiores crimes que a igreja pode cometer. Muito mais consequência quando escondemos aquilo que somos, quando não reconhecemos para nós mesmos. As divisões em igreja se dão quando esquecemos que somos o que o outro é. Alguém sai expulso, se sentindo humilhado da igreja, triste quando nós esquecemos que o outro é aquilo que também somos. A diferença entre mim e o seu Tiago, para Deus, é nenhuma. Quando Deus olha para a humanidade, Ele vê dois tipos de pessoas, salvos e não salvos. Ele não vê ladrão, Ele não vê estrupador, Ele não vê ladrão, mala.
Ele não vê isso, não. Você sabe o que ele vê? Salvos e não salvos. Porque o que guarda isso no seu coração. Isso mudou minha vida. O que nos salva ou o que nos condena não é o que fazemos, mas é o que somos. Somos o que fazemos. Não é o que fazemos, é o que somos. Somos pecadores, logo merecemos o inferno. Não importa se eu menti uma vez ou 1000 vezes. Sou mentiroso do mesmo jeito. Não importa se trair uma vez ou 1000 vezes, sou traidor da mesma forma. Lógico, existem consequências diferentes. Mas o que nos condena não é o que fazemos, é o que somos. E isso, olha como isso é profundo. Não importa o que eu sou hoje. Não importa se eu evoluí, se eu cresci. Se diante dos homens eu tenho um conhecimento mais alto do que outros. Deus sabe que eu sou pecador. Então não importa se eu sou o presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil ou se sou um recém-convertido. Quando Deus olha para mim, Ele vê Jesus, Ele não vê. Ele não vê minhas obras. Ele não vê os meus pecados, Ele não vê a minha vida. Ele vê Jesus. O que aplaca a ira de Deus, o que bloqueia a ira de Deus sobre as nossas vidas, não são os nossos gestos bons ou maus, mas é o sangue de Jesus. Isso chama propiciação. É o sangue dele que lava as nossas vidas dos nossos pecados. E aí nós podemos nos sentir livres da ira de Deus e salvos pelo sangue de Jesus. É nesse aspecto. É nesse aspecto. Então o salmista está lembrando que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, as chances que Deus nos dá, ele vai lembrar de que somos fruto da escolha de Deus, somos filhos de Deus, mas ele não vai se esquecer da falha, do erro. Existe o pecado. Eu não posso. Eu posso esconder de todo mundo, mas eu não posso ignorar. Eu não posso esconder de Deus. Eu não posso. Eu não tenho como esquecer, eu não tenho como esconder isso de Deus. Eu não tenho como fazer vistas grossas daquilo que eu sou, daquilo que eu fiz. Eu preciso trilhar um caminho de arrependimento. Lembra, eu falei lá no início, que é o ponto central. Esse texto está falando de segundas chances, de arrependimentos. De quando eu olho para o passado e eu vejo que é esse ponto, agora que a gente vai falar, fala sobre... Lá no versículo 44 ao 47, ele vai falar sobre a soberana fidelidade de Deus. De Deus é e permanece sendo o que é e vai cumprir as suas promessas independente do que somos. Independente do que fazemos. A soberana fidelidade de Deus se expressa apesar da infidelidade, apesar da incredulidade, apesar da maldade que existe dentro do coração humano. Ele é fiel à sua palavra e não à nossa responsabilidade. Ele é fiel à sua própria palavra, a si mesmo, e não à nossa irresponsabilidade, à nossa incredulidade. Ele não vai responder à medida que respondemos bem. Isso fica muito claro aqui no texto. Quando a gente vai ler o versículo 44 a 47, ele vai falar de que Deus foi fiel à sua palavra, cumpriu as suas promessas, restaurou a sorte do seu povo, cumpriu tudo o que ele havia dito, independente do que o povo era. O povo blasfemou. Lá na porta na frente do Mar Vermelho, eles sentaram e murmuraram. Eles viram o mar abrir, eles passaram pelo mar, e lá na frente eles se esqueceram, fizeram bezerro de ouro, idolatria, imoralidade, sacrifício humano e tudo quanto há, e Deus continuou ao lado do seu povo. Mesmo o povo dizendo, não quero, Deus continuou. Deus estava lá, intacto, no mesmo lugar, esperando o momento certo para restaurar a vida do seu povo, mas ele permaneceu lá. Independentemente daquilo que o povo queria, ou do que o povo fez, Deus permaneceu fiel à sua palavra. A fidelidade de Deus
dura para sempre e depende apenas das suas promessas. Ele é fiel apesar do que somos. Ele é fiel apesar da infidelidade, apesar da incredulidade, apesar da falta de santidade. Deus é fiel. E é isso que no versículo 44 e 47 ele vai abordar. Ele vai lembrar de que Deus foi fiel, apesar do povo ser infiel. Apesar do povo escolher outros caminhos. Isso me faz lembrar, sabe o quê? Quantas vezes fomos infiéis a Deus e Deus continuou cuidando daquilo que era mais precioso para nós. Quantas vezes nós erramos, tropeçamos, blasfemamos, quantas vezes ignoramos a presença de Deus na nossa vida, buscamos com as próprias mãos, com os próprios pés, a destruição da nossa vida e da nossa casa, e Deus não permitiu. Continuou ao nosso lado, continuou presente, insistentemente cuidando das nossas vidas. Esse é o nosso Deus. Ele é fiel apesar da nossa infidelidade. A Laura é aquela gracinha, não é porque o pai e a mãe é gente boa, não. É porque Deus é bom. É porque Deus está cuidando. Porque o pai e a mãe são falhos. O pai e a mãe não são moralmente limpos, não são intocáveis, mas Deus é. E Ele está cuidando a todo momento. E por fim, para encerrarmos, essa carta é uma carta de declaração, que nós vamos ler no versículo 48, sobre a fé de crer na restauração e em segundas chances. Versículo 48 diz assim: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga: Amém, aleluia. Aqui ele faz uma declaração de fé da restauração de todo o povo de Israel, de todo o povo escolhido. Eu creio na restauração de todo o povo. Essa é a doxologia final, é o ponto final em que ele vai falar: eu creio na restauração do povo de Deus. Eu creio na restauração das vidas. Eu creio na restauração das famílias. Eu creio na restauração dos filhos. Eu creio na volta daqueles que saíram da igreja, que apostataram da fé, que abandonaram a fé. Eu creio que o Senhor vai os chamar e que eles estarão aqui. Eu creio. Eu creio. Eu creio que não andaremos mais em caminhos tortuosos. Eu creio que não andaremos mais em pecados, mas em novidade de vida, em santidade. Sabe o que eu estou falando aqui nessa noite? Sabe o que todo esse texto apontou para nós? Que não podemos esquecer que cada novo dia é uma chance nova que Deus nos dá. Cada dia novo é uma nova oportunidade. Então não importa o que fomos, porque fomos. Fizemos algo errado. E vamos fazer de novo. Só que não podemos nos esquecer que Deus está conosco. Não podemos nos esquecer de que as misericórdias de Deus são chances que se renovam todos os dias. 70 vezes 7. 70 vezes 7. Foi o que Jesus falou para os seus discípulos. Ou seja, você precisa perdoar quantas vezes for preciso. Você precisa ser perdoado quantas vezes for necessário. Precisamos entender que o Salmo 106 é uma declaração que o salmista faz sobre a beleza de Deus e as chances e as oportunidades que a beleza, a graça, a misericórdia de Deus nos dá todos os dias. Por isso, quando estivermos lá no trabalho, quando estivermos em casa, quando estivermos em lugares que para nós são comuns de cometer algum delito e pecado,
precisamos nos lembrar das oportunidades, das chances que Deus nos dá. Então, quando a esposa vier com aquela faca na boca, não solte a metralhadora. Veja isso como uma chance de novidade de vida. Quando o filho vier com 5 pedras, coloque um colchão na frente. Quando você estiver lá no trabalho, é professor, é advogado, quando as chances vierem, faça como Davi. Pegue uma pedra, na certeza de que vai precisar só de uma resposta, só de uma palavra, só de uma escolha, pela oportunidade que Deus te deu. Então hoje o estudo da noite foi para nos lembrar de que o dia tem nome, e o nome é oportunidade. Chama por oportunidade. Então, o dia de amanhã, a noite de hoje, surgirão oportunidades, chances de restaurarmos o nosso casamento, a nossa família, os nossos laços com Deus, de sermos usados por Deus na vida do nosso vizinho. Está vendo aquele casal lá atrás? Sabe quem trouxe aquele casal para a igreja? Também. O filho deles namorava com uma menina. Essa menina olhou para eles, olhou para a família e viu uma chance, uma oportunidade. E eles estão aqui hoje. Estou certo ou estou errado? Viu como uma chance. Precisamos olhar para as pessoas como uma chance, uma oportunidade de Deus para a nossa vida. Chance. Então, o dia de amanhã atende como nome de chance, oportunidade. Então, não perca essa oportunidade. Sim, sim. Da nora. Olha que beleza. Um testemunho que eu arrepiei todinho. Igreja, eu fiquei assim, arrepiada. Por quê? Chegou, o Estevão chegou, o Estevão é o meu filho, chegou com um folheto, amarelinho, 1980. A terceira igreja fazia um trabalho de evangelismo para quem ia para a Romaria. E nós estávamos, até o mais Evaldo namorava nessa época. E aquele grupo, e hoje, sabe quem é esse homem que recebeu? Ele vai ser o futuro sogro, é o futuro sogro do meu filho. Ele falou assim, mamãe, eu vou te mostrar isso aqui, vou contar o que aconteceu com o meu sogro. Um dos irmãos lá da terceira igreja deu para ele esse folheto e falou assim, olha, leia com muito carinho, porque Deus tem algo na sua vida. E ele recebeu, pôs aqui, e foi para a Romaria. Chegou lá, na Santa, adorando e tudo, mas aquele bilhete, o Espírito Santo começou a incomodá-lo. E ele tirou, olhou e leu. Quando ele leu aquela mensagem, Deus tocou no coração dele. E ele pegou um ônibus, certo feito assim, e estava uma Bíblia lá no chão. Os passageiros passavam por cima da Bíblia. E estava chamando a atenção dele, ele pegou a Bíblia. Ele falou assim, estou vendo que não é de ninguém, tá, aqui eu vou pegar. Pegou. Hoje, ele é um homem salvo. E um dia, ele era taxista, ele estava passando com seu táxi, ele viu aquele homem que, em 1980, tinha dado aquele folheto, depois de muitos anos, ele parou o carro e falou assim, esse homem foi o que me entregou o folheto. Parou o carro. Suarlindo, não sei se vocês conhecem. Pai do Daniel. Evangelista. Ele estava lá, ele tinha feito uma compra, ia pegar o ônibus, parece que estava até chovendo. Ele encostou o carro e falou assim, entra aí. E o Suarlindo não lembrava dele mais, porque muitos anos. Ele pegou e falou assim, tirou, ele fica assim constante. Ele falou assim, você lembra disso daqui? Ele falou assim, isso aqui é da igreja presbiteriana. Isso é um trabalho da igreja presbiteriana. Pois é. Antes ele falou, vou levar na sua casa. Nem conhecia. Vou levar na sua casa, deixou lá na porta, levou as compras. Ele agradeceu muito. Ele falou assim, pois é, naquele dia Deus te usou para a minha vida. Hoje eu estou servindo a Deus. Através desse folheto amarelinho.
Eu acho isso espetacular demais, Alisson. Porque Deus faz isso. Guardou o folheto. Eu vou repetir uma frase que eu disse aqui. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Escolhemos a Deus porque Ele nos escolheu primeiro. Então a gente não escolhe, não ama nada. É consequência, é uma resposta. Não é uma coisa voluntária, é uma resposta. Então o amor dele invade e nos faz querer. Quem aqui acredita que as pessoas, Deus escolhe as pessoas, Deus ama as pessoas e quer as pessoas? Levanta a mão. Quem acredita nisso? Que Deus ama as pessoas e quer as pessoas e vai atrás das pessoas. E Deus vai atrás como? Através de nós. Então o que a gente precisa fazer? Sair dando tiro, igual aquele cara adolescente que vai no acampamento para dar tiro em todas as meninas? A gente tem que sair dando tiro em todo mundo, porque uma hora pega. Tem que sair distribuindo folheto, tem que falar bom dia, Deus te abençoe, porque uma hora a resposta vai vir. Uma hora a resposta vem. A gente sai falando, a gente sai amando, a gente sai vivendo, e uma hora a pessoa vem e ela responde. A gente tem que olhar para o dia como uma chance. Por que que a igreja não tem evoluído e não tem crescido tanto? Porque a igreja não tem visto os dias como chances e oportunidades. É por isso. Se a gente olhar para o nosso dia e para a nossa vida como chance, o padeiro, eu vou olhar para ele de outra forma. A atendente, eu vou olhar para ela de outra forma. No banco, eu vou entrar de outro jeito. Eu vou agir de outra forma para uma hora eu achar quem Deus quer que eu ache. Porque não é uma ação humana, é uma ação de Deus. Como eu não posso ver, e Deus quer alcançar as pessoas, Ele quer alcançar através de mim. É através de mim. Então a gente tem que ver como chance, como uma oportunidade. Posso ouvir um amém, gente?